virar a chavinha, deixar a Libertadores um pouquinho de lado, coloca ali na prateleira e volta as atenções para o Brasileirão. Sábado tem duelo contra o Red Bull Bragantino em Bragança e o torcedor palmeirense está preocupado. Está preocupado. Quem chega com as informações do Verdão é o Raio Silver. Boa noite, Silvestre. O Rafael Veiga, me diz uma coisa, ele tem condições de jogo ou não, Silver? Boa noite, Michele. Boa noite, time Gazeta Esportiva. Ainda não, Michele. O Palmeiras, a comunicação do Verdão emitiu uma nota nas últimas horas para a imprensa dizendo que o Veiga, aquela coisa básica, né, bem superficial, o Veiga torceu o tornozelo direito, está em tratamento no núcleo de performance e saúde aqui da Academia de Futebol, sem prazo para retorno. Claro que eu fui atrás de uma informação um pouco mais profunda, dei uma fuçada nessa história, acionei minhas fontes e pessoas próximas ao Rafael Veiga me disseram o seguinte, algumas coisinhas extras aí. O Rafael Veiga está fazendo tratamento intensivo para tentar ficar à disposição para o jogo de terça contra o Atlético Paranaense, Allianz Parque, vale a vaga na final da Libertadores. Para sábado, esqueça, não dá. Outras situações, ele não rompeu os ligamentos do tornozelo, mas quase. Ele não teve fratura, mas quase. Pé tá inchado. E é difícil que ele consiga ficar à disposição do Abel, mas ainda é tratado como dúvida para o jogo contra o Furacão. Quem está voltando ao time, ou 2 jogadores estão voltando ao time, né, desde que o Abel queira escalá-los, o Gustavo Scarpa, que cumpriu a automática pela expulsão na Libertadores no jogo de ida contra o Atlético na Arena da Baixada. O Scarpa deve fazer a função do Veiga no meio de campo, mais centralizado contra o Bragantino, sábado pelo Campeonato Brasileiro. E talvez repita a dose na terça-feira, se não der para o Rafael Veiga, o Scarpa ocupando essa peça do meio campo mais centralizada, fazendo a função do Veiga. Outro que volta no sábado, mas não na terça, é o Danilo. Danilo tem 2 jogos de suspensão para cumprir na Libertadores. Cumpriu o primeiro, não joga a volta contra o Furacão, mas vai jogar certamente contra o Bragantino. Aliás, um jogo especial para o Danilo, porque foi lá em Bragança Paulista, na terra da linguiça, que ele estreou 2 anos atrás, em 2020, como profissa. Foi o primeiro jogo de profissional dele, vestindo a camisa do Palmeiras, venceu por 2-1. Mas depois de amanhã é uma outra conversa, né, Danilo? Fala aí. Sim, né? É sempre bom, né? Jogar onde tudo começou, né? O pontapé praticamente inicial ali, né? É onde surgiu o Danilo. E sempre quando eu vou jogar lá, eu sempre lembro dos primeiros toques, da primeira viagem como profissional, da resenha, do elenco que estava naquele tempo lá. E tomara que seja da mesma forma de como estreiei, né? Mas não perdendo, né? Quando eu entrei estava perdendo. E sim, sair de lá com os 3 pontos lá, mas com o jogo mais controlado, mais positivo pra gente. É uma partida difícil, né? Jogar lá é muito complicado. A equipe do Bragantino são muito qualificadas, né? Ainda mais quando joga dentro de casa. Então acho que a gente todos está no mesmo foco de entrar lá, dar o melhor. E claro, né, fazer os 3 pontos que é o mais importante para continuar na vantagem ali da liderança. Palmeiras com aquela gordurinha na ponta da tabela do Brasileirão, 7 pontos à frente do Flamengo, a 8 do Fluminense, que é o terceiro colocado. E você falou em virar chavinha, Michele, Brasileiro, Libertadores. Olha, eu acho que o Abel vai usar um pouco o jogo de sábado para montar também o time para terça-feira, como por exemplo o Scarpa jogando na função do Veiga, de repente ele põe o Mike na direita, que é um lateral mais ofensivo, vai ter que atacar o Atlético Paranaense, de repente o Mike pode jogar também essa, enfim, são possibilidades do Abel, que tem essas 2 frentes abertas aí, Brasileirão e Libertadores da América, querida. Ei, Alexandre Silvestre, muito obrigada. E aí, Salazar? Eu acho que a situação do Abel é bastante complicada. Pode ser a última semana que ele precise se preocupar com 2 competições, pode ser.
Então, neste momento, ele tem que pensar nisso. Primeiro, por causa daquilo que a gente estava falando aqui. O Flamengo está voando, o Flamengo está encostando, está de olho no Brasileirão e é bom o Palmeiras não dar brecha, né? O Abel que tem essa fissura de ser campeão brasileiro, que ainda não ganhou. Só que tem esse jogo da Libertadores que, para complicar um pouco mais, era uma terça, né? Ele tem pouco tempo de descanso. Eu estou com o Silvestre nessa, eu acho que ele vai utilizar pelo menos parte do jogo deste final de semana para já testar o time que ele pretende colocar em campo na terça-feira. Não vejo muito segredo para terça-feira, é o Scarpa, Dudu, Rony e um centroavante, seja lá quem for, o esquema que ele vinha usando já quando o Veiga estava machucado. Eu acho que é mais uma questão do Palmeiras se achar na questão da eficiência. Aquilo que o Abel mesmo fala, o Palmeiras cansou de ganhar jogo sem jogar tão bem, porque os caras eram eficientes. Mas aí é sempre um risco, num jogo como esse com o Atlético, que o Palmeiras não foi tão eficiente e muita gente não foi bem junto, fica complicado. Eu acho que o Palmeiras está com uma semaninha difícil, Chico. Sem dúvida nenhuma, concordo com o Silvestre e com você também. É evidente o desgaste do Palmeiras, né? Evidente. Os jogadores chegaram no pico, eu acho, né? O pico máximo do esforço técnico, tático e físico. E a gente começa a ver a diferença do banco para o time titular, já começa a ver a diferença, né? Como sai um, entra outro e não é a mesma coisa. Né? É mais ou menos que nem o time do VP, né? Que, pelo amor de Deus, só tem 11, né? Não tem mais que isso. Então, o cara, ele sabe que o time não vai render, mas ele é obrigado a pôr porque os caras não aguentam mais. E o Abel está vivendo um drama parecido. E quem diria que o Palmeiras fosse chegar na hora da decisão e faltasse gasolina, né? É que nem aquelas vitórias do Emerson Fittipaldi quando ele corria de cabo, que os caras quebravam e ele ganhava, né? Sim. E aí ele foi ganhando um título, 2 títulos mundial, numa época em que o cara ganhava com o carro ali, segurando no braço. E eu concordo com a sugestão do nosso Bruno Calhol lá da redação. Eu entendo que ele deveria colocar o Endrick nesse jogo do final de semana, e se o Endrick fosse bem, botar o Endrick na terça-feira. O Primo está pensando nisso em casa. Não acho que ele vai fazer isso. Mas ele não vai fazer isso de jeito nenhum. Ele fez isso em 2012 com o Romarinho. O Miguel me ligou aqui e falou: Endrick! Eu queria ver o Endrick jogando. Hora de festa no Gazeta Esportiva. O Corinthians...